Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, respondendo inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo uma pergunta polêmica, muito polêmica, sobre a maldição de Noé sobre o seu neto, Canaã. Interessante que quem violou e viu o seu pai nu foi o seu filho Cã. Mas Noé pronuncia um juízo severo, uma maldição severa sobre o seu neto, Canaã. O texto está da pergunta, que faz a pergunta é uma irmã, e a pergunta está baseada em Gênesis capítulo 9, dos versículos 20 a 23, e ela gostaria de saber se essa maldição aqui se refere à violação sexual que Cã, quando ele entrou na tenda do seu pai, ele teve relações sexuais com seu pai. Então, ela quer saber, essa maldição é porque Cã teve relações sexuais com seu pai? Cã violentou o seu pai? Cã estuprou o seu pai? Não se assustem, porque tem muitos eruditos que defendem essa posição. E vocês vão entender por quê. Por mais absurda que seja para alguns, vocês vão entender por que muitos eruditos acadêmicos hebraístas defendem essa posição. Então, antes de nós aqui respondermos, nós temos aí 5 posições sobre esse texto. 5 posições. Rapidamente aqui. A primeira posição é a posição tradicional, que entende que ele não teve relação ou relações sexuais com seu pai, isso é um absurdo, e viu a nudez do seu pai estava nu, ele viu a nudez do seu pai e zombou, e foi contar para os seus irmãos, tá? Sem e Jafé. Fazendo isso, ele desonrou o seu pai, desonrou o leito do seu pai. Por isso a maldição severa contra o filho de Cã, o neto de Noé. A segunda posição entende que Cã, ele violou o leito do seu pai, se deitando com a mulher do seu pai. Nesse caso, a sua mãe. Ele teve relações sexuais com a sua própria mãe. Tem poucos eruditos que defendem essa posição. Para mim é absurda. Mas tem eruditos que defendem essa posição, porque o texto não traz nada sobre isso. Nada. Nada. Então essa é a segunda posição. Ele violou o leito do seu pai, se deitando com a sua mãe. Olha que loucura. A terceira posição entende que ele castrou o seu pai. Ele castrou o seu pai. Então ele viu seu pai nu e ele foi lá e capou o seu pai. Por isso a maldição severa contra Canaã, o neto de Noé. A quarta posição, e essa tem muita base, tá? Essa tem muita base. Muitos eruditos defendem que Cã, se sentiu atraído sexualmente por seu pai e teve relações com seu pai dormindo, bêbado, e ele teve relações com seu pai. Por isso a maldição severa contra a Canaã, o neto de Noé. E vocês vão entender por que muitos eruditos defendem essa posição. É a quarta. E a quinta posição, que é semelhante à quarta, muitos entendem que ele só teve desejo por seu pai. Ele teve desejos de ter relações sexuais com seu pai. Ele não tocou seu pai, ele não violentou seu pai, ele não estuprou o seu pai, ele só teve desejo sexual por ele. Mas as duas posições mais defendidas é a primeira, que é a tradicional, e a quarta, que ensina que ele teve relações sexuais com seu pai, violentando o leito do seu pai, e a maldição severa, dura, contra
o seu filho, o filho de Cã, Canaã, neto de Noé, é justificada por causa disso, devido à violação sexual de Cã, se deitando ali com seu pai, né, transando com seu pai. Olha lá a loucura. Mas, por que os eruditos chegam nessa conclusão? Porque os versículos 9 a 23, que é a pergunta da irmã, diz assim, 9 e 29 de Gênesis capítulo 9, os versículos 20 a 23. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, grife essa expressão, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Sem que a vissem. Essa expressão aqui, gente, viu a nudez, ou vendo a nudez, tem conotação sexual. E aqui eu concordo com Calvino, ele diz que a Bíblia sempre usa uma linguagem de acomodação. O que é uma linguagem de acomodação? Quando o escritor não usa palavras fortes, ou uma frase forte, então ele substitui por uma palavra ou por uma frase mais branda. É o caso aqui. E esse texto tem paralelo com o capítulo 18, não dá para ler aqui, mas leia aí na sua casa, o capítulo 18 de Levítico, tá? Que lá Deus vai condenar várias uniões ou várias relações sexuais ilícitas. Ele vai condenar, olha, um homem não pode ver a nudez da sua filha, um homem não pode ver a nudez da sua neta, o filho não pode ver a nudez do seu pai, nem da sua mãe, e vai falando. O genro não pode ver a nudez da sua nora. E ali em Levítico, a expressão ver a nudez tem conotação sexual. Então o pai não pode ter relações com sua filha, não pode ter relações com a sua nora, não pode ter relações com sua neta, o filho não pode ter relações com a mãe. E era digno até de morte, de pena de morte. Então ver a nudez, a expressão ver a nudez em Levítico capítulo 18 tem conotação sexual. E Deus está condenando essas relações sexuais ilícitas. Então, a expressão que aparece aqui, no versículo 22 do capítulo 9 de Gênesis, os eruditos, principalmente os hebraístas, entendem aqui que, em vez de Moisés usar a expressão que Cã teve relações sexuais com seu pai, ele usou outra palavra, uma palavra branda, que é a expressão ver a nudez. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, em outras palavras, tendo relações com seu pai, sentindo desejo sexual por seu pai, porque essa palavra tem conotação sexual, baseada em Levítico capítulo 18, tá? Cã violou o seu pai, ou violentou o seu pai, por isso que quando Noé acorda, a maldição é dura, é pesada sobre o filho de Cã, o seu neto, né? O neto de Noé, Canaã. E essa é a minha posição, tá? Essa é a minha posição, porque a expressão aqui no Pentateuco, viu a nudez, tem conotação sexual. E eu não estou sozinho nessa. Eu não sou hebraísta, mas vários hebraístas, eruditos no hebraico, acadêmicos, entendem dessa forma. Então a primeira posição, que é a tradicional, e a quarta, tem aí os teólogos estão bem divididos. E essa é a minha resposta. Eu sei que tem gente que não vai concordar, mas tranquilo, não tem problema. Não tem problema. Então, capítulo 18 de Levítico, leia na sua casa. Você vai ver Deus falando com Moisés, e Moisés fala ao povo, tá? E as expressões ali, ver a nudez, vai aparecer várias vezes no capítulo 18 de Levítico. E tem conotação sexual, assim como essa expressão
de Gênesis capítulo 9, versículo 22, que Cã viu a nudez do seu pai. E pode muito bem ser interpretado que ele desejou o seu pai. Ele se sentiu atraído sexualmente por seu pai. Porque é isso que significa essa expressão. Depois eu posso até fazer um vídeo, se eu tiver um tempo, sobre essas expressões, né? Que aparece na Bíblia, que tem conotação sexual, mas o escritor usa uma outra palavra. Como lá em Gênesis, capítulo 5, o texto fala que Adão conheceu Eva. E a palavra conhecer ali, não é Adão chegou, olha, prazer Eva, meu nome é Adão, como é o seu nome? Não, não é esse conhecer. Conhecer ali tem conotação sexual. Ele teve relações sexuais com ela. E da relação sexual com a sua esposa, teve Caim, teve Abel, Sete e por aí vai. Então está aqui respondido a sua pergunta, minha irmã. Deus abençoe pela pergunta e Deus abençoe a todos que irão assistir mais um vídeo dessa série. Graça e paz a todos. Vai aí acompanhando o nosso humilde canal. Nós estamos aos poucos crescendo e nós temos muita coisa, né? Falta ainda terminar algumas aulas sobre a pregação expositiva que nós estamos dando. Estou preparando mais mensagens sobre Eclesiastes. Nós estamos concluindo o livro de Eclesiastes, a série de exposições em Eclesiastes, e também estamos expondo a carta aos Hebreus. Nós terminamos o capítulo 7 e iremos iniciar o capítulo 8. Tá bom? Graça e paz a todos. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.